amados, que nós estaremos vendo lá em Mateus. Deus, ele nos uma palavra no coração, Mateus capítulo 4, essa madrugada. Tive um sonho com esse texto. Deus está ministrando aos irmãos a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Grande Deus, aleluia. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-lhe sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhes também: está escrito: não tentarás o teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegando os anjos os serviam. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, Senhor. Nós nos somos dignos, mas o Senhor, através de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, através desse ato único, Senhor, nos transformou, Senhor Deus, nos habilitou, Senhor Deus, para nós sermos ministros, representantes do teu reino aqui na terra. Não pelos nossos méritos, não pelo aquilo que nós somos, mas pelo aquilo que o Senhor é. Não pelo aquilo que nós fazemos, mas pelo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, Senhor. Nós te bendizemos. Aleluia. Se você acompanhar esse texto e meditar nele, que é diferente de você estudar, meditar e você orar e ler, meditando, repetindo. E esse texto falou comigo pela madrugada, e acho que era umas 6h30 por aí da manhã, quando eu me acordei, depois desse sonho, e esse texto aqui na minha cabeça. Às vezes, na nossa caminhada, a gente não percebe, mas se a gente perceber, a gente vai descobrir as astutas do adversário, como é que o adversário trabalha na nossa vida, como é que ele age. A gente tira algumas lições e às vezes também a gente descobre porque muitas vezes a gente cai. E a primeira coisa que você vai perceber aqui nesse texto é depois de Jesus ser batizado e depois que o Senhor Deus bradou do céu: este é meu filho amado. O batismo, esse é meu filho amado a quem me compraste. O batismo já é uma declaração pública, que a pessoa se torna filho de Deus. Mas essa voz em específico no caso de Jesus, porque até então o diabo tinha suspeita, mas ali veio a se confirmar. E eu percebo que o Senhor, Ele mesmo nos leva aos desertos da vida. É o Senhor que nos leva para nos treinar, nos habilitar, podemos assim dizer, treinar mesmo, para a gente vencer o diabo. O deserto é um lugar secreto e tem um segredo no deserto. Diz que quem anda no deserto muito tempo
que ele ouve vozes e ele tem visões. E eu acredito que sim, porque eu tive algumas experiências, às vezes de andar muito tempo nos matos, nos interior, e sempre uma voz vai falando com você. Alguma coisa lá dentro do teu interior, vai, não é uma voz audível, mas é do teu interior. E quando o adversário percebeu que Jesus era o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, até aquele momento, ele investiu toda a sua cartada nele. Ele morreu para que ele tivesse muitos irmãos. Hoje nós somos filhos de Deus. A primeira tentação ali, se tu és o Filho de Deus, sabe o que o diabo ele tentou fazer com Jesus? Ele tentou ver e provocar a identidade de Jesus. Ver mesmo se Jesus era convicto que ele era Filho de Deus. Porque o diabo quer tirar do nosso coração que o diabo quer dizer para nós que nós não somos filhos de Deus. Eu percebo que ele é o tentador. Ele nos tenta, só que logo depois que nós somos tentados, e nós caímos e comemos o prato dele, ele se torna o nosso acusador. Cada qual tem suas fraquezas. E ele vai tentando. Ele pode usar pessoas fora, circunstâncias fora. Tem uns que tem vários problemas. Tem uns que são tentados, provocados para briga. Tem outros que são provocados para prostituição, para coisa errada, para roubo. Tudo, cada um tem a sua. Cada um tem o seu prato de costa. E o inimigo, ele bate em cima, ele nunca muda a estratégia, sempre vem na mente. Por que eu falo isso? Porque ele trabalha dessa forma comigo. Ele vem, me provoca, me alfineta, me provoca. Aí eu desço o saco. Estouro, brigo. Aí ele se torna agora não mais o meu tentador, ele se torna meu acusador. Mas tu não é crente? Mas tu não é pastor? Primeira coisa que ele quer mexer é na identidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és. Porque eu estou suspeitando que tu não é, não. Foi assim. O adversário chegou em Jesus e falou assim: tu és o Filho de Deus. Jesus estava com fome. Ele nunca muda a sua estratégia. Só que a estratégia de Deus é a mesma também. E a estratégia de Deus sempre vence a estratégia do diabo. Se tu és o Filho de Deus, ele vai tentar mexer para ver se... Porque se você põe na tua cabeça que você não é crente, que não adianta mais você lutar, aí já era, aí desanda. Aí desanda a maionese, porque daí você não tem mais, você não tem mais segurança. Se ele entrar na tua cabeça e começar a ir falando, você dizer, não adianta mesmo, não adianta lutar, vou sair da igreja, vou abandonar, aí pode saber. Que aí desanda a maionese. E ninguém é maior que ninguém, irmãos. Todos são tentados. A questão, irmão, é que uns são astutos. A Bíblia diz que nós temos que ser simples igual a pomba, mas prudente igual a serpente. A gente tem algum êxito porque a gente é um pouco mais inteligente, mas muitos inteligente não, astuto. Porque tem pessoa inteligente que cai também. Astuto é você na nossa linguagem é ser malandro. Só que o malandro é uma visão errada. Você tem que ter as estratégias para vencer o diabo. Cada qual tem que pedir para Deus ferramenta para vencer o adversário. Tem que ter a sua forma de escapar aqui ali. Deus vai te dar essa estratégia. Glória a Deus. Mas a estratégia de Jesus, que ele é o nosso exemplo, Jesus falou assim, ó, também está escrito. Está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, sabe? O que eu vou lhe explicar é o seguinte. As nossas necessidades, sabe? As nossas necessidades diárias. O diabo ele pode soprar no teu ouvido. E às vezes você tem uma conta para pagar. Ou às vezes mesmo você está passando, às vezes que você deve estar esvaziando. Não permita o diabo vir no teu ouvido e começar a falar. Porque é uma das tentações é essa. As coisas estão faltando. Ei, mas tu não é crente? Tu não é filho de Deus? Ei, mas e essas coisas? Irmão, fica tranquilo. Descansa teu coração. Jesus falou que os passarinhos não semeiam e nem colhem. Mas o Senhor tem cuidado deles. E nós valemos mais que os passarinhos. Então descansa no coração. Essa palavra que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que sai da boca de Deus não é a palavra escrita. É a palavra chamada o rema de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Então você está numa causa. Vou te explicar o que é um rema de Deus. Uma palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho algumas palavras que Deus falou em momentos assim específicos. Eu não sabia de nada que ia acontecer. Uma certa feita, e eu orando, buscando a Deus, Deus falou assim: não espere nada do homem, espere de mim. Deus falou no meu espírito: não espere nada do homem, não confie no homem. Porque se tu esperar do homem, e o homem se frustrar, você vai ter mágoa dele. Você vai ficar magoado, vai ficar triste. E eu sou uma pessoa assim, irmão, que se alguém me faz alguma coisa, eu perdoo, mas fica doendo ali no coração. E o Senhor falou para mim: não espere nada do homem. Se eles te trair, se eles te enganar, se eles te mentir, você não vai estar esperando neles, você vai estar esperando em mim. Logo depois dessa palavra que Deus me deu no meu coração, eu meditando na palavra, e eu guardei aquilo, falou forte no meu coração. Quando Deus fala com você em alguma área, você guarda ela, porque vai servir. Deus falou: não espere no homem. Passou uns dias, irmãos. Alguns irmãos da casa, alguns irmãos que frequentavam minha casa, que eu considerava mais do que irmãos da casa, me traíram. E eu fiquei triste, magoado e tal. Mas na hora o Senhor me lembrou da palavra que eu tinha me dado. Meu coração descansou. Foi o perdão mais rápido que eu consegui perdoar. E olha, não foi coisa minha. Porque quanto mais você gosta da pessoa, quanto mais você ama a pessoa, quanto mais você tem um carinho especial, se ela te faz alguma coisa, maior é o estrago na tua vida. Mas como eu não estava esperando, como o Senhor tinha me falado antes, passou fácil. Isso é uma palavra minha. Passou mais alguns tempos. E a gente tem vários acontecimentos. Mas sempre Deus fala antes. Isso é uma palavra rema. Deus falou comigo assim. Depois de um tempo, Deus falou assim, ó: nem que todos mintam para você, eu sempre vou te falar a verdade. Irmão, foi fato mesmo. Todos passaram o pano, todos esconderam as coisas, mas o Senhor falou a verdade comigo. Ele me mostrou certinho, me mostrou com exatidão tão tremenda que ele ia assustar. Ele foi verdadeiro comigo. E Deus já tinha me preparado para isso. Isso é uma palavra rema. Isso é uma palavra que sai da boca de Deus. Só que as pessoas não buscam, não oram, e daí eles nunca têm essas experiências com Deus. Como é que eu tenho uma palavra rema? Meditando nas Escrituras, orando no teu particular. Orar não é só falar, também é ouvir. E essas palavras, ela tem poder para fazer você mais do que vitorioso. Sabe quando você está passando necessidade e a palavra se torna viva, você fala assim: meu Deus. Você começa a olhar para os passarinhos, vamos dizer que Deus tem uma palavra nessa área. Você fala: os olhos que pena mais linda, como é que eles são bonitos, como é que eles são bem saudáveis. Se o Senhor sustenta esses passarinhos, com certeza o Senhor vai me sustentar.
você, o teu coração vai aquietar. Você vai se acalmar, você não vai morrer de fome. Você não vai crescer. Deus vai te sustentar. Se no deserto Deus sustentou o povo rebelde, você acha que Deus não vai te sustentar aqui? Se nós, irmãos, essa nova aliança, essa nova aliança que nós vivemos é maior que aquela lá do povo de Israel. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos herdeiros. Isso não se manifestou que nós havemos de ser, mas nós somos em Deus. Deus tem um grande valor por nós. No ministério você sofre muito. Falando de palavra rema, um dia escutando uma pregação, e Deus me deu uma palavra em cima daquilo que o homem estava pregando. Sabe quando alguém te ofende, te persegue? Eu confesso que eu seguro um pouco, mas às vezes no caso, eu não aguento. Mas o Senhor, ele falou, sabe o que é segurar o sangue de Jesus sobre a vida de alguém? A pessoa está te ofendendo e você não está respondendo. E você vai segurando, quanto mais você segurar, você está segurando o sangue de Jesus sobre a vida dele. Porque Jesus, ele sofreu calado. Os que perseguiam, os que bateram, os que cuspiram, ele não respondeu nada. Quando você faz isso, o Senhor vai te dando vitória. E essa é a palavra rema. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação do adversário, ele levou lá para que o homem, para que Jesus se lançasse de um alto monte. Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, às vezes, a pessoa faz coisa errada e fala, não, Deus vai cuidar. Vai, cuidado. Se tu andar em alta velocidade, você está tentando a Deus. Se a pista fala para você andar a 40, você está andando em 80, você está tentando a Deus. Ah, mas Deus está no controle. Deus está no controle, irmão, mas você está tentando a Deus. E às vezes o adversário fala assim, não dá nada. Um dia eu escutei, eu fiquei quieto, não falei nada. O pessoal puxando um âmbar, chamaram o pastor foi lá. E eles puxando um âmbar, aqui é normal isso. O pessoal que trabalha com um âmbar. Só que, irmão, ponharam o pastor para que o pastor era só para junto para que não caísse lá na Receita Federal. Ele estava tentando a Deus. A minha opinião é essa. Ele estava tentando a Deus. Porque é ilícito. É ilícito. Entende? Ele estava tentando a Deus. Se caísse lá, não adiantava culpar a Deus. Ah, perdi a mercadoria, não adianta culpar a Deus. É ilegal. Tem pessoa que não cuida dessa palavra que Jesus falou. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem que guardar essa palavra no teu coração. E tem coisas que você está tentando a Deus. Em coisas mínimas, em coisas grandes. Você toma café, toma café dia e noite tomando café. Daí dá uma queimação do estômago, dá algum problema, ou um café, vamos dizer, muito doce, daí dá algum problema. Você estava tentando a Deus, porque é demais. Tudo que é demais é pecado. Mas às vezes a pessoa não anda, fica o dia inteiro lá na casa fechada e não sai andar, não sai pegar sol. Você está tentando a Deus. O nosso organismo foi feito para andar, foi feito para pegar sol. Aí a pessoa atrofia, dá uma dor aqui, dá uma dor ali, não sabe por quê. Está atrofiado os nervos, os ossos. É coisas mínimas que nós tentamos a Deus coisas. Mas Deus vai curar. Deus vai curar e tem poder para curar. Mas tem coisa que dá para evitar. Tem coisa que dá para evitar. E às vezes nós não cuidamos do que Jesus falou. Não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira coisa é sobre riqueza, irmão. Desconfie da proposta. Sabe o peixe é pegado pela boca.
sai da igreja, vai para não sei aonde para ganhar um pouquinho mais. Larga a sua família, deixa a família, vai lá, não sei, lá pro Judas, lá onde o Judas perdeu as botas, para ganhar uma bicharia e fica 60 dias, 90 dias longe da família. Graças a Deus, criança. Às vezes não é de Deus a proposta, entende? Sabe, você tem que cuidar que Jesus ele falou, a única coisa que ele chamou de Senhor, fora Deus, é o dinheiro. O dinheiro é o Senhor de muita gente. Tem gente que é escravo do dinheiro. Ele trabalha, quer mais trabalhar ainda, quer trabalhar mais ainda, e ele não tem tempo para ir na igreja, ele não tem tempo para fazer uma visita, ele não tem tempo para orar por alguém. Porque o negócio dele é trabalho. Tem que cuidar. O dinheiro, como? Ele não pode ser teu Senhor. Ele não pode? Não, o dinheiro é bênção de Deus. O que é errado? É o amor ao dinheiro. Riqueza é bênção, é prosperidade. Se você não tiver dinheiro, você está simplesmente quebrado. Você não faz nada. Nada sem dinheiro. Nada. Mas você tem que cuidar que não cresça em teu coração o amor ao dinheiro. Que esse amor seja maior que a Deus. O apego às coisas. Não. O vô da Margeli, ele morreu com 90 e poucos anos. E ele esperando a morte. Ele pagou o caixão, pagou o cemitério e comprou um uniforme lá para vestir. Casaco, gravata, a camisa. Mano, quando ele morreu, nem colocaram ele naquele terno. Porque depois compraram outro. E ele tinha dado ordem para apanhar naquilo ali. Depois que a pessoa morrer, se tivesse jogado ele na beira do Iguaçu, ele tinha ficado lá, irmão. Entende? Tem pessoa que se apega a coisas que vai ficar aqui. Vai ficar. E às vezes a pessoa lutando por uma coisa, irmão. Quantos que às vezes aí não tem tempo para nada, só trabalho, morre. Não aproveitou os filhos, não aproveitou nada. Só trabalhando. É que aqui até que não tem tanto. No interior tem um pessoal que são muito trabalhadores. Os alemães. Eles não vão nem no domingo, quase da missa. Tem aquela vacaiada, irmão, é vaca o dia inteiro até a noite. E tem umas horas da noite, todo dia cedo de novo, é 5 horas da manhã até de noite. Todo dia, não sai para nada, irmão. Eles fazem dinheiro, eles não tomam um sorvete. Não tomam um sorvete. E é muita gente assim. Chegou um ponto da minha vida que eu estava quase em 3 empregos. E eu cheguei a essa conclusão que eu tinha que parar. Eu gosto de trabalhar. Não pelo dinheiro, eu gosto de trabalhar mesmo. Eu não percebi, irmão. E daí não adiantava nada ganhar dinheiro. Se eu não tinha tempo para tomar um sorvete. Não tinha tempo para ir no cinema, não tinha tempo para nada. Tem muita coisa boa para você aproveitar. Não precisa ter um rio de dinheiro. 50 pila, meu Deus do céu, 20 pila, você vai, toma um sorvete, fica de boa. Nem só de pão viverá o homem. Não tente o Senhor teu Deus. E só o Senhor adorarás. Guarda essas 3 palavras que Jesus falou. Toda vez que o diabo vir, você tem que identificar a voz dele. O diabo não se apresenta para nós igual anjo. Ele não se apresenta igual o diabo. Ele se apresenta também com a voz mansa.
Ele vem também com sapatinho de algodão, é a Cristo libertado. Só que você tem que descobrir, e ele também usa a Bíblia. Aqui ele sabe quando ele falou assim, está escrito? Disse-lhes, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará a ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ele citou a Bíblia, ele citou o Salmo 91. O adversário, ele conhece a Bíblia, ele pode citar. Só que ele cita coisas que você vai perceber que o final é desgrama. Ele cita um versículo isolado da Bíblia. Você tem que falar, Espírito Santo. Quando vem alguém, e às vezes irmão, tem pessoa que é muito astuta, sabe? Um dia, eu saí daqui do portão. Ei, seu pastor está aí? Sim. Então você me ajuda. Irmão, até para ajudar você tem que orar. Eu preciso de uma cesta básica, tal, minha casa está assim. Eu sou mecânico, estou numa situação precária. A primeira coisa quando ele falou, sou mecânico, eu olhei para as mãos dele, não tinha graxa. Eu falei, o João tem mais graxa nas mãos do que eu. Pensei comigo, eu não falei nada. Não mexendo nas coisas. Não existe um mecânico que as unhas dele não seja pura graxa. Não existe, irmão. Mas eu estou parado. Irmão, mecânico nunca fica parado. Sempre tem uma gambiarra para fazer. Eu falou que era mecânico. Eu olhei e não percebi. A esposa dele fumando um cigarro. Está precisando de uma cesta básica, fumando um cigarro, irmão. O cigarro é caro. Por mais que aqui tem o Paraguai. Mas larga dessa coisa, compra um pedaço de salame e um pão. Mas é vício. Não, irmão, consegue sim. O vício está falando mais alto que a fome, então fica fumando. Como é que arruma dinheiro com cigarro? E não arruma dinheiro para comer? Não sei quantos anos de profissão, eu não tenho lugar para morar, não tenho teto, está me alugando minha cabeça. A gente é a nossa obrigação ajudar as pessoas. Mas tem coisa que Deus fala, não, mas não é para ajudar ele não, eu estou trabalhando na vida dele. Eu coloquei ele no deserto aí para dar uma. Ele está nessa situação aí que ele precisa tomar uma decisão na vida dele. Do jeito que ele está indo, porque muitas coisas é o homem semeando. E ele vai colher. Ele vai colher. Ele vai colher. A gente tem que orar, não. Ver que está necessitado e tal, mas eu percebi que ali era um laço de algo. Vou ter que ir lá ainda achar a casa dele e ver mesmo a situação de tudo que ele falou ser verdade. O Espírito Santo de Deus habita na minha e na tua vida. E existem muitas vozes que falam dentro de nós. Existe a nossa voz, existe a voz do diabo, existe a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai falar contra essas três palavras. Ele não vai permitir que você tente a Deus. Ele não vai permitir que você adore outros deuses. E Ele não vai permitir você perecer, nem só de pão viverá o homem. Vamos se colocar de pé. Hoje é noite de Santa Ceia, Isaías 53. O aniversário das nossas almas, ele foi derrotado na cruz do Calvário. A igreja, irmão, ela não é militante, a igreja é triunfante. O que é militante? A igreja não está em guerra. A igreja não está em guerra. Por que, irmão? Como assim a igreja não está em guerra? Mas nós não somos soldados, nós somos soldados. Sim, nós somos habilitados para nós tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. A grande batalha já aconteceu.
E Jesus já venceu por mim e por você. Amém. Qual que é o meu papel? Nosso papel é chegar e declarar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É anunciar as boas novas, que Jesus venceu o diabo e os seus anjos. Nós somos uma igreja triunfante, nós temos que declarar: o reino de Deus está sendo estabelecido na minha casa, na minha família, em nome de Jesus, nesse bairro, nessa cidade. Esse é o nosso papel. Nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja triunfante. O Senhor chamou nós para tomar posse daquilo que Ele conquistou. Ele venceu a guerra, já está feito. O adversário, irmão, ele foi derrotado, ele foi despojado e ele foi exposto publicamente. Quando um rei vencia uma guerra, o rei pegava o outro rei, ponhava uma corrente no pescoço e desfilava publicamente. Isso aconteceu com o diabo. Jesus expôs ele publicamente, despojou ele de todo o seu poder. Mas o diabo tem poder, irmão, não se engane, o diabo tem poder. Tem poder se você dá para ele. Se você dá o poder para ele, ele tem. Porque o Senhor Jesus, ele falou: ele dá todo o poder. Não sobrou nada para o diabo. E ele nos deu autoridade e poder contra as astutas ciladas do diabo. Ele não tem poder na tua vida. Ele não tem poder contra a tua alma. Ele não pode te matar. Ele não pode te fazer nem tocar em você. Se Deus pode usar, irmão, uma jumenta, se Deus pode usar um drogado, escuta a minha voz. O diabo não tem poder na tua alma. O adversário não tem poder de tocar em você. Ah, irmão, mas ele toca se você permitir, se você dizer não, aqui não, e usar a autoridade que o Senhor te deu, e lembrar dele que ele foi derrotado na cruz do Calvário, ele vai ter que sair. Ele não é bom. Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade ou o pecado de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, como quem contara o tempo da sua vida. Porquanto foi cortado da terra do vivente, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. O Senhor, ele se colocou em nosso lugar. É para nós estarmos lá. E ele se colocou em nosso lugar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Sabe, você às vezes, você olha para as tuas fraquezas, para as tuas falhas e diz assim: eu não tenho força nenhuma. Só que se tu olhar para o Senhor, para aquilo que Ele fez por você, você vai perceber que Ele te fez mais do que vencedor. Não por causa da tua sabedoria, nem por causa da tua santidade. Não, é por causa dele. É por causa dele, Senhor Jesus. Nós consagramos, Senhor Deus, esse pão, Senhor Deus. Nós consagramos ele, Senhor Deus. A tua palavra diz que é para nós fazermos um memorial em memória de Ti, Senhor, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, consagra esse pão, Senhor Deus, em memória de Ti, Senhor. Eu gostaria que os que fossem participar ficassem de pé, os que não fossem sentar-se. Irmão, eu não vou participar, mas eu gostaria que você trouxesse essa memória, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele derrotou o adversário, ele venceu por você. Você se tornou triunfante por causa de Jesus. Aleluia. Fique aí agora em espírito com o Senhor, meditando naquilo que o Senhor fez. Mas Ele vai estar louvando e eu vou estar distribuindo. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue que por nós ele bebeu. Esse sangue
cá, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, e todos dizem amém. Peço teu irmão para a paz, Senhor.